E aí galera, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma videoaula. O pessoal estava pedindo muito aí sobre plantas, né? E eu resolvi fazer aqui uma videoaula sobre angiospermas, que é assunto da galera do segundo ano, né? E vai servir também como revisão para o pessoal do terceiro ano, tá bom? Então assim, vamos falar aqui desse grupo vegetal que é, né, o mais abrangente do planeta. A gente, quando estuda botânica, a gente corre para tentar chegar logo em angiospermas, porque é o grupo principal, né? Quando cai questões na UES, por exemplo, de morfologia vegetal, de fisiologia vegetal, é envolvendo esse grupo aqui de plantas, tá bom? Então vamos lá. Angiospermas, a evolução máxima do reino Plantae. Como eu falei, existem 4 grupos vegetais, né? Que são as briófitas, as pequenininhas, né? Avasculares, as pteridófitas, que já apresentam vasos condutores, o xilema e o floema, porém apresentam apenas raiz, caule e folha, né? E os vegetais superiores, no caso as gimnospermas e as angiospermas, né? E no grupo das angiospermas nós temos aqui, né, a máxima evolução vegetal, que foi o aparecimento, né, o surgimento do fruto, tá bom? Então angiosperma significa o que, Gleice? Sementes em vasos, ou seja, o vaso é o fruto, né, que envolve lá a semente. Ou seja, a semente nas gimnospermas elas são sementes nuas e nas angiospermas elas são sementes que são protegidas, né, exatamente pelo fruto. Ok? Bom, existem aproximadamente 235 mil espécies conhecidas e é o grupo mais abundante, né? Dominaram o planeta Terra devido à dispersão aí, né, dos frutos e das sementes, tá ok? Que fizeram com que elas dominassem totalmente aí o planeta, né? E são vegetais independentes de água, ou seja, elas independem da água para a reprodução. Por quê? Porque aqui surgiu, né, nós temos aqui o grão de pólen, né, a polinização. E aí, como o grão de pólen é levado por agentes polinizadores, né, não é necessário mais a presença da água no ciclo reprodutivo dessas plantas. Tá ok? Bom, então, Gleice, quer dizer que a flor, que é o órgão reprodutor, ela vai ter uma grande importância aqui nesse grupo vegetal, né, porque é ela que vai ser o órgão reprodutor, né? Ela que vai produzir o grão de pólen vai ser levado por agentes polinizadores, tá bom? Então a gente vai ver aqui agora a estrutura da flor, né? Ah, Gleus, isso aí sempre cai em provas, né? Sempre está caindo, sempre cai na prova da UES, sempre cai alguma coisa nas provas mesmo da escola, né? Quando a gente pede para anotar os nomes das partes, né, das peças florais. Então aqui é o órgão reprodutor das angiospermas, tá certo? E ela é dividida em peças florais e peças reprodutoras. Vamos conhecer aqui cada uma delas. A estrutura que prende e sustenta a flor no galho, eu tenho aqui o pedúnculo, né, que é essa estruturazinha aqui, tá? Subindo do pedúnculo, a gente vai ter uma estruturazinha que vai segurar as outras peças, que é o receptáculo floral. Do receptáculo floral irá surgir o primeiro conjunto de folhas modificadas, que geralmente são verdes, né? Eu tenho aqui as sépalas. Um detalhe que não está anotado aqui é que o conjunto das sépalas forma o chamado cálice floral. Então quer dizer, Deus, que o cálice floral é o conjunto de sépalas que rodeiam a minha flor, não é isso? Exatamente. E subindo aqui das sépalas eu tenho as pétalas, né? Que geralmente são coloridas, perfumadas, né? A galera brinca de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? E o conjunto dessas pétalas aqui, que rodeiam a flor, a gente tem a corola floral, tá? Então, Gleice, corola floral é o conjunto das pétalas que rodeiam a flor e cálice floral é o conjunto das sépalas que rodeiam a flor, né? Interessante. Bom, aprendi aqui as peças florais, né? Pedúnculo, receptáculo, sépalas e pétalas. Vamos agora para as partes reprodutoras. Essa flor aqui, eu tenho tanto a parte masculina, como eu tenho a parte feminina. E eu tenho que ter muito cuidado, porque existem vários nomes aí, né, que identificam essas partes. Por exemplo, as partes masculinas, ou a parte masculina da flor, né, eu tenho o androceu, certo? Ou conhecido também como estames, tá ok? Então, o androceu é a mesma coisa que estames, não é isso?
e ele é formado por duas partes. Eu tenho a peça de sustentação, que é o filete, e tenho as anteras, local onde será produzido o gametófito masculino, que seria o grão de pólen. Tá bom? E a parte feminina, essa estrutura aqui, né, bem no centro, que é o gineceu, né, ou carpellus, como é chamado. Aqui está sendo chamado também de pistilo, tá certo? Então são três nomes aí que eu posso chamar, né, Gleison? Gineceu, ou carpelo, ou pistilo, tá? É a parte feminina da flor. E ela é dividida em três partes. A entrada, que é chamada estigma, a parte fininha, que é o estilete, e a parte mais gordinha, que é o ovário, tá? Dentro do ovário será produzido o gametófito feminino da flor, né, que é o óvulo ou saco embrionário. É um outro nome que a gente pode chamar aqui do gametófito feminino. Bom, então essas são as peças, né, a estrutura da flor de um angiosperma. Ok? Vamos para frente. Bom, existem flores monóicas, flores dioicas, né? O que é uma flor monóica? Né? Monóica significa única casa, ou seja, apresentam estames e pistilos. O que é que significa isso? Quer dizer que a mesma flor ela tem as duas partes, né? Essa flor ela tem tanto a parte masculina como ela tem a parte feminina. Eu vou chamar de flor monóica, né? Um exemplo aqui de uma flor monóica, de uma planta que tem a flor monóica, é o milho, tá? E flores dioicas. Significa, a palavra dioico significa duas casas, cada um no seu. Ou seja, o indivíduo apresenta flor estaminada, ou seja, aquela flor que apresenta apenas estames, né? E o outro apresenta flor pistilada, ou seja, flor somente com pistilos ou carpelos. Tá ok? É o que ocorre aqui com o salgueiro, né? Então aqui no primeiro desenho, na primeira foto, é a flor do milho, tá certo? Que é uma flor do tipo monóica. Essa, a flor do salgueiro, que são flores do tipo dioicas, tá certo? E existem também alguns casos de inflorescência. Gleison, o que é uma inflorescência? Inflorescência é quando as flores se encontram agrupadas formando agregados, né? Então eu tenho aqui um agregado de várias flores numa mesma estrutura. Eu tenho chamado de inflorescências, ok? Tranquilo, vamos para frente. Bom, polinização. Vamos entender aqui o que é a polinização. Gleison, a polinização ela é o transporte do grão de pólen. É quando o grão de pólen vai ser transportado de uma flor para outra, ou ainda de uma flor para a mesma flor. Tá bom? Vamos entender aqui, ó. Como é que o grão de pólen ele é transportado? Como é que ele sai de uma flor e vai para outra flor? O grão de pólen ele é levado por agentes polinizadores, né? Então nós temos aqui alguns exemplos de agentes polinizadores, agentes que conduzem o grão de pólen de uma flor para outra. Então nós temos aqui polinização pelo vento, é o primeiro caso aqui. O vento bate aqui na flor e sai levando, né, estamezinhos com grãos de pólen aí, tá certo? Esse tipo de polinização ele é chamado de anemofilia, ou seja, quando o vento participa dessa, né, dessa transferência desse grão de pólen, tá? Polinização por pássaros, né? A gente conhece aí, sabe que o beija-flor é um pássaro que sempre está lá, né, cheirando lá o néctar das flores e tudo mais, e obviamente ele engancha lá o seu bico, suas garrinhas, e ele sai levando o grão de pólen, né, de uma flor para outra, tá certo? E quando a polinização ela é feita por pássaros, nós temos aqui a ornitofilia, tá certo? Polinização que é realizada por pássaros. Polinização por insetos, as abelhas, né? Aqui, no caso aqui uma abelha, pousa aqui, tá toda suja aqui de grão de pólen, toda pregada aqui de grão de pólen. Então ela sai levando esse grão de pólen quando ela vai para outra flor. E aí nós temos a polinização do tipo entomofilia, que é a polinização por insetos, tá? Não mostrei aqui, ó, do beija-flor, bonitinho, né? E nós temos também um outro agente polinizador, que é o morcego. Gleison, falaram que os morcegos são excelentes polinizadores. São, né? Os morcegos, apesar de preferirem a noite, claro,
né, eles adoram se alimentar de frutos que acabam lá esfregando o focinho lá na flor e fica com o focinho todo pregado lá de grão de pólen e sai levando esses grãos de pólen para outras flores, tá certo? Então o morcego ele realmente é um agente polinizador show de bola. E aí nós temos a polinização do tipo Chiropterofilia, né, que é uma polinização exclusiva de morcegos, ok? Tranquilidade, né? Massa. Bom, o que é autopolinização e polinização cruzada ou indireta? Né? A autopolinização, certo? Ou polinização direta, né? A gente pode falar aqui. Essa é aquela polinização que ocorre na própria flor. Ou seja, o grão de pólen sai aqui da antera e entra aqui no gineceu. Entra aqui no estigma, passa para o estilete e fecunda lá no ovário. Tá certo? Eu vou chamar esse tipo de polinização de autopolinização ou polinização direta, né? Quando ocorre na mesma flor, tá bom? E a polinização cruzada ou indireta ocorre quando grãos de pólen são levados da antera de uma flor até o estigma de outra. Ou seja, sai da antera de uma flor e vem aqui para o estigma de outra flor. Então essa é a diferença aí de polinização direta, né, ou indireta. Tá certo? Que a gente costuma chamar direta de autopolinização, tá ok? E a polinização indireta a gente costuma chamar de polinização cruzada. Fica a dica aí.